estamos falando da piedade popular mariana. E eu comecei lembrando que nos primeiros séculos não havia essa distinção entre expressões oficiais e expressões do povo. Isto especialmente depois do quarto, quinto século, que esta diferença foi se acentuando, mesmo porque as expressões oficiais, a chamada liturgia, a oração oficial da igreja, era em latim, o povo muitas vezes não entendia e procurava então outras formas de se expressar. E especialmente na Idade Média, aí pensando especialmente a partir do século VIII, IX, até o século XV, essas diferenças foram se acentuando, mas com alguns problemas. A liturgia cada vez mais fixa e muitas vezes incompreensível para o povo, porque não entendia aqueles símbolos, aquelas expressões. Aliás, não entendia nem o latim, que era a língua da liturgia, e uma piedade popular que muitas vezes foi tomando assim muita liberdade. E aí é grave, quer dizer, não se pode permitir que o povo tenha expressões que não estejam corretas. Então a igreja sentiu necessidade de ir corrigindo aquilo que não era uma expressão correta da fé. A igreja sempre procurou estar atenta e exigindo, olha, essa oração não corresponde àquilo que se espera de Deus, olha, esse canto tem que ser melhorado na letra. Não para coibir, mas para que também a piedade popular expressasse com fidelidade o pensamento da igreja. E há outro dado também que é muito sério. A Bíblia, especialmente até assim, a invenção da imprensa, era rara, era cara, era feita em papéis caríssimos, tudo desenhado à mão. Poucos tinham acesso, não que a igreja não quisesse. Até as Bíblias eram, às vezes, privilégio de poucas igrejas, porque eram caríssimas. Então não havia assim uma tradição bíblica no povo. Ora, não tendo assim às vezes o alimento da palavra de Deus, então havia muito espaço aberto para a imaginação criadora de nosso povo. E a gente sabe, o nosso povo quando dá para ser criativo, muitas vezes a sua criatividade não tem limites. Então cabia à igreja estar atenta, corrigir quando sentia necessidade de corrigir. Mas, de uma maneira geral, a piedade popular era muito rica e até muito fiel. E quem fez essa observação foi o Papa, quando esteve no México pela primeira vez, em 79. Ele foi lá num santuário mariano, Nossa Senhora de Zapopan, uma devoção muito antiga, lá do século XVI, um santuário perto de Guadalajara, uns 10 quilômetros. E o Papa disse assim que a piedade mariana desse povo tem muitas riquezas, diz o Papa, e é preciso estar atentos a essas riquezas. Atentos às riquezas das expressões da piedade popular. Por quê? Vou dizer, quem estuda mais, quem tem mais cultura, é mais intelectual, expressa a sua fé de modo mais racional. Mas o nosso povo não. O nosso povo não sabe refletir assim, fazer grandes reflexões. Agora, gosta de cantar, gosta de dançar, gosta de levantar os seus braços, gosta da poesia, pinta de uma forma bem poética, faz suas imagens muito simples. E é importante respeitar essa criatividade do povo. E essa criatividade teve sempre um espaço muito grande no campo da devoção mariana. A piedade popular mariana é riquíssima na igreja. Eu já participei de exposições, de expressões dessa piedade, e a gente vê como o povo manifesta a riqueza e a profundidade da sua fé de formas assim tão belas e tão ricas. Por isso que a igreja valoriza essas expressões e até as incentiva, como por exemplo, o que é uma romaria, uma peregrinação a um santuário mariano? É algo muito rico, onde a pessoa vai, como povo peregrino que é, vai ao encontro de Maria, faz uma experiência de fé profunda, se confessa, se aproxima da Eucaristia, volta para a sua casa. Quer dizer, isto para o nosso povo, muitas vezes, é um verdadeiro livro de teologia que ele leu
e que escreveu com aquelas cores da sua vida. Então, guiada e sustentada, esta fé deve ser preservada. E, a partir dessas experiências marianas, nasceram, por exemplo, muitas congregações religiosas. Quer dizer, congregações que surgiram, inclusive, de expressões do povo, de uma aparição. E congregações que fazem aí um bem imenso para muitas comunidades. Fundaram-se muitas confrarias marianas, confrarias que passaram a ter, às vezes, um símbolo, uma fita para expressar a sua adesão, ou algumas orações para cumprir, ou atos de caridade, de alguma confraria dedicada aos doentes, outra dedicada a menores abandonados. Quer dizer, quanto bem nasceu fruto da piedade popular. Temos também o rosário, que se espalhou cada vez mais. Esta oração do simples, ou, como disse Pio XII, o Evangelho dos simples. O Evangelho dos simples, porque se percorre no rosário os vários momentos da vida de Cristo, acompanhados pelo olhar, pela direção, e eu diria até pela ajuda de Nossa Senhora. Temos também outras expressões dessa piedade popular mariana, os dias marianos, o sábado dedicado a Nossa Senhora, os meses marianos, o mês de maio, mês de Maria, outubro, mês do Rosário. Normalmente foi o povo que criou isto. Depois a igreja veio ao encontro e olhou, estudou, modificou alguma coisa, se sentiu necessidade de modificar, ou até incentivou e continua incentivando. Mais e mais foram surgindo festas marianas. Aliás, é de se destacar que a maioria das festas marianas não nasceram assim oficialmente da igreja, da hierarquia. Surgiram de uma tradição de um povo e a igreja depois, vendo o valor daquela festa, até introduziu no calendário litúrgico ou universal, ou ao menos de um país ou até de uma diocese. Com isso fica claro que a piedade mariana, isto é, as expressões que nascem da cultura de um povo, do seu jeito, da sua riqueza, a piedade mariana é um valor que a igreja procura estar atenta, sim, para evitar justamente que sejam desviados os valores e os bons frutos desta piedade.